Oi, eu sou a Andy e vou contar uma história para vocês. Descobri que meu amigo imaginário não era imaginário. Começou na minha infância. Venho de uma família com baixa renda, muitos membros e um absurdo de confusão. Minha mãe é a quarta filha se considerar a ordem de nascimento. Ela tem 3 irmãos mais novos e mais velhos. Minha avó, infelizmente já falecida, teve uma vida muito difícil. Ela casou por obrigação com meu avô, e por mais que tenha tido um bom apoio da família, todo o dinheiro e propriedades dadas foram perdidas pelo meu avô em gado. Ele comprava crente que teria sucesso e só perdia, motivo pelo qual minha avó nunca o perdoou. Até o fim da vida dela, ela guardou rancor e brigava todo santo dia com ele. Assim, meus tios, tias e minha mãe cresceram em um ambiente cheio de hostilidade e com pouca visão de futuro. Minha mãe foi uma das poucas que ainda tentou estudar, mas quando engravidou, teve que abrir mão para colocar o prato na minha mesa. Ela voltou recentemente para terminar o ensino médio, fato do qual me orgulho. Em relação aos irmãos, ela é muito próxima, mas não significa que não vivam brigando ou procurando intriga. Sou a filha mais nova, a caçula. Fui uma criança arteira, a bagunceira da casa. Perdi as contas de quantas vezes fiz minha família toda perder a cabeça com as minhas ações. Teve uma vez que até tive a audácia de fugir sozinha no meio da rua porque meu irmão não me deixou brincar com a HQ dele. Na época era um livro de desenho para mim, então fiquei realmente brava. Foi uma sorte ter sido encontrada pela vizinha ou quem sabe o que teria acontecido comigo. Ah sim, esqueci de mencionar meu pai. Esse eu não tenho o que falar, pois não sei sobre ele. Sumiu no mundo antes do meu nascimento e nunca mais apareceu. Pode ter morrido, ter uma nova família, estar viajando, quem sabe. Minha mãe atuou como mãe e pai, por isso não me importo. Agora, tendo explicado a situação para todos, vou direto ao assunto. Meu amigo imaginário. Todo mundo tem um amigo imaginário. Ou eu penso que sim. O meu apareceu quando eu tinha 5 ou 6 anos. Ele tinha minha idade, cabelos castanhos e olhos escuros. Era mais silencioso e disciplinado, porém sempre sorria quando eu fazia alguma graça. Dei seu nome de Aster, porque achei elegante naquela época. Não tenho recordações da primeira vez que ele apareceu. Eu era muito pequena e minha memória é ruim demais. Minha falecida avó dizia que um dia, depois de brincar na rua, eu voltei falando que tinha um novo amigo e apresentei ele para todos, mas não havia ninguém. Minha tia quase teve um infarto, mas todos concordaram ser um amigo imaginário e até cooperaram comigo. Foi só alguns meses depois que eles finalmente ficaram de saco cheio e tentaram me explicar repetidas vezes que Aster não existia. Era fruto da minha imaginação. Desde criança eu era teimosa, não cedia e ainda tentava tirar foto com ele. Minha irmã comenta que tentei de tudo, desde jogar farinha, colocar na luz, até fotos e desenhos. O último deu tudo errado porque meus desenhos eram horríveis. Na verdade, ainda desenho muito mal, essa habilidade nunca tive. Minhas lembranças com Aster são calmas. Lembro de uma vez voltar do jardim de infância e sentar no quintal da minha tia, contando as formigas em um formigueiro, e ele ao meu lado me impedindo de enfiar a mão no formigueiro. Não basta ser uma criança arteira, eu tinha que desejar tocar em tudo na minha frente. Tenho uma pequena queimadura na minha mão por ter a brilhante ideia de testar a textura do fogo. A lembrança que tenho é de passar a noite lendo um livro sobre as estrelas. Era tipo um atlas velho, mas por causa das ilustrações parecia incrível. Eu realmente não lia, era mais Aster, me explicando sobre o texto. Já que boba não era, explicava tudo para minha família no outro dia e ganhava algum doce como recompensa. Me chamou até hoje de pequena pilantra por causa disso. Minha história de caos. Aster tinha muita paciência, muita mesmo.
Ele estava sempre respondendo a minha infinidade de perguntas e negando com calma quando perguntava sobre sua família, sua origem e coisas do tipo. Ele crescia comigo, por isso nunca acreditei que era minha imaginação como a minha família dizia. Eu não tinha nem imaginação para sonhar direito. Meus sonhos eram frutas com vida que tentavam me transformar em fruta também. Ou isso, ou eu não tinha sonhos. Em resumo, ele foi meu melhor amigo. As outras crianças da escola não gostavam muito de mim, tanto pela minha família não ter condições quanto por minha forma estranha de ser. Eu falava sozinha no intervalo na visão deles, então tento não julgar tanto. Foi solitário, mas pelo menos eu tinha Aster. Alguém que não me julgava por fatores incontroláveis e até dava uma pequena cola algumas vezes durante a prova. Eu não via ele toda hora. Às vezes ele aparecia do nada ou eu só ouvia a voz dele. Ele permanecia alguns minutos, raramente mais do que 2 horas. Depois, sumia por um tempo, surgindo do nada novamente sem qualquer explicação. Jurava que ele tinha a chave da minha casa e toda a minha família tirava sarro de mim, fingindo não conhecer ele. Mas essa percepção foi mudando quando eu tinha 10 ou 11 anos. Com essa idade, já sabia que não era normal ter um amigo assim, muito menos surgir do nada. Comecei a acreditar que era fruto da minha imaginação e ignorava ele toda vez que ele aparecia. Era dolorido ver como ele estava triste e como eu também ficava triste, mas não queria ter mais problemas. Só queria ser normal, ter alguns amigos normais e parar de ser perguntada toda reunião da família se já estava curada. Além disso, ele vinha me ver pelo menos uma vez por semana e ficava em silêncio. Às vezes sentia a presença dele, mas não via, por isso acho que ele sempre olhou por mim. Era meio cansativo, nunca assustador. Por conhecer ele há tanto tempo, não tinha qualquer sensação de perigo. Um dia, sem que eu percebesse, ele sumiu. Fui me dar conta alguns dias depois, totalmente assustada. Sabe quando você deseja alguma coisa, mas quando se torna real, você começa a entrar em pânico? Foi assim. Eu não precisava mais dele como amigo, já tinha outros amigos. Porém, amigos não são objetos, não queremos porque precisamos, e sim porque gostamos. Eu gostava da presença dele, e por infantilidade fui ruim. Isso me deixou péssima, chateada. Minha família inteira notou minha mudança de comportamento. Não queria comer, brincar ou estudar. Passava o dia inteiro chamando o nome dele baixinho, esperando que ele escutasse e me perdoasse. Me sentia muito culpada e não sabia como me livrar dessa culpa. Minha irmã até tentou conversar comigo na época, só não tinha paciência para isso. Comecei a colocar a culpa na minha família, como se eles tivessem me induzido a isso. Fui uma criança bem imatura, preciso que entendam. Tratei mal minha família e, claro, depois que percebi, fiquei muito arrependida. Pelo menos fui capaz de pedir desculpas a eles e reparar o meu erro. Aos poucos eu acreditei que era fruto da minha imaginação, como os outros amigos imaginários normais. O que não me impedia de tentar pelo menos 1 ou 2 vezes por mês. Era um assunto não resolvido do qual eu não conseguia me livrar. Óbvio, esqueci mais ou menos a aparência dele, nossas lembranças juntos e como o conheci. O sentimento dos momentos estavam lá, mas não eram tão vívidos e claros como antes. Sem falar que era adolescente. Meus 15 anos foram o ano mais agitado da minha vida, com discussões e intrigas a todo momento. Era a melhor amiga falsa, inimigas declaradas, festas que meus pais não me deixavam ir e parecia o fim do mundo, roupas caras que queria e não podia comprar, descaso com as aulas e por aí vai. Tive uma adolescência extremamente turbulenta, quase um filme de terror misturado com drama. Com certeza mais drama que terror, ainda assim, chocante. Com 17 anos eu cansei do pessoal da escola e entendi minha situação e meus objetivos. Tudo que eu mais queria e ainda quero é dar uma boa vida para minha mãe que trabalhou tantos anos para cuidar de mim e dos meus irmãos. Ela é uma guerreira, alguém que amo e venero. Por ela seria capaz de tudo.
Isso foi o que me levou a descobrir a identidade não tão imaginária do Aster. Quando minha amada avózinha faleceu, minha mãe não teve condições de ir à casa dela. Qualquer menção da avó faria ela ter uma crise de choro e se arrepender de vários momentos perdidos. Meu irmão e minha irmã eram semelhantes. Ambos tiveram mais contato com minha avó do que eu. Assim, tomei coragem e assumi o fardo de empacotar as coisas dela. Eram apenas algumas fotos, plantas que ela adorava e coisas assim, sem muita utilidade. Foi um milagre meu avô não ter jogado fora. Ele vivia dizendo que comemoraria a vida em paz dele sem minha avó assim. Eram palavras ditas da boca para fora. Depois que ela se foi, não consigo lembrar dele sorrindo ou tendo forças para conversar com alguém. Nos álbuns de fotos estavam todo o crescimento da família, desde muito novinhos até a idade atual. Também mostrava minha avó, toda sorridente e orgulhosa dos filhos. As fotos nunca mostram o nosso lado ruim. Acho que por isso amamos tanto. Em meio a essas, eu vi uma fotografia estranha. Era uma criança de 3 ou 4 anos, sorrindo para a câmera enquanto minha tia segurava o ursinho de pelúcia atrás dela. Não sei explicar, foi um pressentimento sem igual que me tomou naquele momento e me fez entender. Aquele era o Aster. A ideia veio tão forte na minha mente que fui incapaz de deixar para lá. Peguei a foto, mandei no grupo de família e perguntei quem era. Conhecia quase todos os meus primos e nunca tinha visto essa criança. A menos que fosse um desconhecido, algo tinha acontecido. Foi a segunda opção. Minha mãe pediu para que eu apagasse a mensagem, coisa que não poderia fazer, e explicou que foi o primeiro filho da minha tia. Ele morreu com uma tampa de garrafa, não conseguia respirar. Minha tia deixou ele sozinho por alguns minutos e a tragédia aconteceu. Chorei como nunca. Contei a ela sobre o Aster, quem ele era, e minha mãe também chorou. Não era como se ela não soubesse da existência do meu amigo e não estranhasse, só nunca tinha associado. Fiquei emocionada que ela acreditou em mim, assim como meus irmãos. Todos nós acendemos uma vela para a alma do falecido Eduardo, como vou chamar aqui, e debatemos sobre como contar ou não para nossa tia. No fim, a escolha era minha. Não tinha nenhuma prova e poderia causar mais dor que felicidade a ela. Tinha total noção disso. Mas meu instinto me dizia para ser sincera. Afinal, se fosse eu na situação dela, acho que gostaria de notícias, mesmo que fossem confusas. Um tipo de consolo ao saber que ele estava bem. O problema era, eu não sabia se ele seguiu bem ou não. Eu parei meu contato com ele, mas até onde sabia e pelas histórias que contam, ele poderia estar vagando perdido na Terra. Minha religião até então era nenhuma. Minha família acreditava em Deus, só não tinha um Deus específico ou vindo de uma religião. Pesquisando sobre o assunto, me senti mais confortável no espiritismo. Eles tinham uma maneira de ver o mundo parecida com a minha e me davam uma certa segurança baseada nas minhas crenças. Convenci minha prima a vir comigo em um centro mais ou menos perto de casa e ela concordou por curiosidade. Lá, não teve nada mágico ou sobrenatural, eram pessoas comuns me explicando suas crenças e ajudando meu coração a ter um pouco de paz. Tinham médiums, mas era diferente do que eu esperava. Não era só falar e o espírito aparecia ou alguma coisa do tipo. Não me julguem. Assisti a vários filmes com essa temática e foi difícil não associar. Depois da visita, me sentei na sala e orei pedindo um sinal do Edu. Queria só saber se ele estava bem, na luz, seguindo em frente, nada de assombrando ninguém, né? Nem precisou de palavras, só um vento forte eu já estaria crente. No caso, foi a vela que acendi para ele, o sinal. O fogo ficou muito alto, quase morri de susto. Para mim, essa foi a resposta que eu precisava. Eu sei que isso é muito questão de fé, por isso não vou me aprofundar. Ou você tem fé ou você não tem fé. Só posso afirmar que senti do fundo do meu coração como se estivesse perdoado e tudo fosse resolvido. Isso me levou a conversar com minha tia. Expliquei o ocorrido e fui expulsa por ela.
Ela não reagiu bem, achou que era alguma brincadeira de mau gosto e afirmou que o filho dela estava no céu, não vagando e sendo meu amigo imaginário. Até hoje essa tia não gosta de mim, acredita que eu sou uma pessoa ruim que estava brincando com a dor dela. Honestamente, não me arrependo, mesmo que ela me odeie. Sinto que fiz o certo e tinha minha consciência limpa, como também não culpo ela. Como disse, fé é de cada um. Desde então me afirmei no espiritismo e tenho experimentado cada vez mais um alívio e paz interior. Também passei a incluir o Edu nas minhas orações e agradecer pelo tempo que estivemos juntos. Ele foi meu primeiro amigo e uma espécie de guia espiritual, me afastando dos perigos. Sem ele, arqueira e encrenqueira como era, quem sabe o que faria e onde isso me levaria? Penso que ele veio até mim por ser uma criança sem juízo nenhum. Talvez eu tivesse o mesmo destino que ele se minha mãe não fosse atenta um dia e eu não o tivesse do meu lado. Assim, sou grata, muito grata. Tão grata que gostaria de contar a todos o que aconteceu comigo. Tenho 19 anos hoje em dia, ainda sou nova e sei que tenho muita coisa para viver. Mas tenho um conselho para todos: sigam sua intuição. Às vezes nada parece certo e tudo indica o contrário, mas você sente que deve ir na direção oposta. Confie no seu instinto. Afirmo que ele pode te levar a um caminho incrível. Se estabeleçam na sua fé, seja qual for ela, e valorizem a família que têm. Minha mãe e meus irmãos são meu porto seguro até hoje, e espero que sempre sejam. Sem eles jamais seria quem sou ou estaria aqui. Por isso tratem bem aqueles que te amam. Dói você se arrepender, notar que machucou aqueles que sempre estiveram ao seu lado. Eles podem te perdoar, mas dificilmente você mesmo iria se perdoar. Então, essa foi minha história, sobre um amigo nem tão imaginário assim, porém um verdadeiro amigo. A história do vídeo foi enviada por uma inscrita do canal. Acho que foi uma criança estranha, porque eu nunca tive amigo imaginário. Sendo assim, eu não entendo bem como foi, mas imagino que deve ter sido muito difícil se separar de uma pessoa que era uma presença constante na sua vida. A descoberta em seguida é uma surpresa. Fico feliz que de alguma forma tenha dado consolo e aumentado a fé da moça. Acredito que estamos em constante evolução espiritual, mental e física. Passamos por alguns momentos difíceis e ruins para nos fortalecer, nos tornarmos melhores. Valorizar aqueles que estão conosco na vitória é bom, mas reconhecer o valor daqueles que estiveram ao nosso lado na derrota é ainda melhor. Um laço assim vale muito a pena ter. É isso, pessoal. Beijos de luz para todos.